Dando início às apresentações, gostaria de convidar o magnífico reitor, Padre Antônio Alvilmar, para palestrar sobre o tema Por que estudar? Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, gente. Muito bem, é um prazer estar aqui nesta tarde para falar sobre a importância da educação, por que estudar, falar da educação, do compromisso social que nós precisamos ter na nossa tarefa. Eu gostaria de começar cumprimentando o vice-prefeito de Itaiobeiras, dizendo muito obrigado pela iniciativa, cumprimentar o venerável Israel, muito obrigado por apoiar essa iniciativa. Acho que é uma iniciativa extremamente importante, juntarmos as diversas instituições para que a gente compreenda que a educação não é uma questão só de professores ou da escola, mas que é de toda a sociedade. Cumprimentar o comandante da Polícia Militar, o Major Carlos, muito obrigado, parceiro de longas datas da universidade. Cumprimentar a secretária municipal de educação, lugar importante, fundamental, porque a educação ela é importantíssima em cada município. O Padre Ivan, que está aqui nesta comunidade fazendo esse trabalho, no nome dele cumprimento também todas as outras expressões religiosas existentes aqui em Itaiobeiras, padres, pastores, as outras expressões religiosas que com certeza muitos de vocês compartilham e participam delas. Cumprimentar o prefeito de Berizal, João Carlos, o ex-prefeito de Itaiobeiras, Demerval, e as demais autoridades aqui presentes. Permita-me cumprimentar a Laisa em nome de todos os estudantes, ex-estudantes nossos, né, do serviço social, a Neurisvan, que está aqui também, ainda é aluno da Unimonte, está terminando agora o mestrado em educação. Então, um caminho que todos vocês, com certeza, pretendem fazer. Então, gostaria de falar um pouco da importância da educação, da importância de estudar, exatamente pensando na minha própria experiência. Eu costumo dizer que grande parte da minha vida passei dentro da escola, ainda estou dentro da escola, e vou falar exatamente como esta pessoa que gosta da escola, que entende como a escola, como a educação, ela é importante para a gente. E também a partir da experiência de uma pessoa que mudou sua vida porque passou pela escola. Os meus pais, meu pai, ele nasceu aqui em Águas Vermelhas e ainda muito pequeno foi levado pelo meu tio para trabalhar numa roça de alho em Francisco Sá. E ele conta que na época ele era a criança mais jovem e foi levado pelo tio, pelo irmão mais velho, com um saco de estopa nas costas, com uma banda de requeijão e algumas bananas caturra para comer no caminho. Então, assim começa a nossa história. É uma história de pessoas que tiveram muitas dificuldades, mas que esse pai que teve todas essas dificuldades conseguiu que o filho pudesse estudar a tal ponto do filho hoje poder ser o reitor da maior universidade pública que nós temos no norte de Minas Gerais. Então,
Então é pensando nisso, nessa trajetória da educação. E falo também do lugar onde sempre ocupei, como professor, como padre, como educador. Fui professor, sou professor de todas as etapas da vida da escola. Professor de 1ª a 4ª série, fui professor de 5ª a 8ª série, fui professor no 2º grau, professor na graduação, na pós-graduação, no mestrado, no doutorado. Então, professor em todas as etapas da educação. Parte da minha vida, ela está dentro de uma escola. Então, eu entendo que a escola, ela é extremamente importante para nós. Exatamente porque a escola, primeiro, ela é a única instituição de frequência obrigatória. Eu já vinha no carro conversando com os meus parceiros aqui da Unimontes, Otávio Braga, que é o nosso assessor de questões estratégicas da Unimontes, com Alex Sexto, nosso cerimonial. Eu dizia para ele assim que nós precisamos da escola e precisamos de uma escola regular. Porque por mais que a gente diga, eu vou estudar, nós não estudamos se a gente não tiver quem cobre da gente o estudo. Nós precisamos de alguém que diga para a gente que a gente precisa estudar, precisamos de uma instituição que estabeleça para nós tarefas e obrigações, porque senão a gente não estuda mais. E aqui lembram os profissionais que já estão formados. Depois que a gente termina os estudos formais, a gente diz, vou comprar um tanto de livros para estudar. E as atividades do cotidiano, a profissão, ela vai distanciando, muitas vezes, a gente da disciplina escolar, daquela obrigatoriedade de você ter que estudar com tanta frequência. Por isso, também a escola é uma instituição que alcança todos e em todas as gerações, porque todos têm a oportunidade de estar dentro da escola. Eu costumo dizer que ainda nós temos um problema, porque a população brasileira, de maneira geral, ela já compreendeu, isso está mais fixado na nossa cabeça, que toda criança tem que estar dentro da escola. Mas nós ainda não temos essa consciência quando se trata da juventude e quando se trata das populações mais amadurecidas, do adulto, do idoso. Nós achamos que escola não são destinadas para estas populações e a gente pouco importa. No Brasil, de cada 100 jovens brasileiros, só 11 chegam à universidade. Carlos, na universidade. No Brasil, de cada 100 jovens, 25 não estuda e não trabalha. Nós somos o país que tem a maior população neném do planeta, ou seja, uma população que nem estuda e nem trabalha. Então nós temos um grande desafio, que é o desafio de motivar as pessoas para os estudos. Ontem eu vinha de Almenara, nós estamos vindo de Almenara, que tivemos lá uma colação de grau. E eu costumo dizer que nós ainda encontramos uma primeira geração que chega à universidade. Geralmente, os nossos estudantes universitários são filhos de pais que não estudaram, são irmãos de pessoas que não têm curso superior ou não estudaram. A moça namora um rapaz que não estuda, não faz faculdade, e nós temos dentro da nossa casa irmãos e parentes que também não estudam, também não fizeram universidade. Ou seja, nós ainda somos uma geração que chegamos pela primeira vez na escola e uma primeira geração que chega pela primeira vez
na universidade. E uma primeira geração que chega a uma camada de estudos superiores, que faz mestrado, que faz doutorado, que faz pós-doutorado, que faz livre docência. Então nós ainda estamos numa geração que precisa ser motivada para os estudos. E as pesquisas dizem que filhos oriundos de famílias onde os pais não estudam, geralmente eles também costumam ser filhos que não valorizam os estudos. Eu, como professor, eu compreendo um pouco a pesquisa, mas observo que também talvez tenha um outro elemento importante. Não é só porque os pais não estudam. Imagine uma criança que vá para a escola estudar. Ela volta para casa e não tem quem lhe ensine a tarefa. Ela volta para casa, não tem quem converse com ela sobre o livro. Ela volta para casa, não tem quem faça com ela as diversas atividades. E aí tem outra pesquisa que fez uma educadora que eu acho interessante. Pesquisando muitos domicílios brasileiros, observa-se que em muitos domicílios o único papel que se tem é o papel higiênico. Ou seja, nós somos uma população que não temos familiaridade com revistas, jornais. Nós não temos familiaridade com cultura. Meu filho, estou precisando mandar um bilhete. Vê por cima do muro. Comadre, você tem uma caneta para me emprestar? Ou seja, nós temos professoras que se queixam que no ensino básico a maior dificuldade é manter íntegro o caderno das crianças, porque grande parte das mães usam esses cadernos para destacar as folhas, para fazer bilhetes, cigarro, anotar a compra que vai fazer no supermercado. A pessoa não entende a importância da própria sacralidade dos objetos escolares, a importância dos objetos escolares para a vida de uma criança. A educação, através de sua dimensão socializadora, permite o ser humano se integrar na sociedade. Daí a educação ela é muito importante, porque a educação ela cria essa simbiose entre todos nós, liga as pessoas porque nos desperta para interesses comuns. Daí é importante então que a gente observe que desde a segunda metade do século XX nós temos observado mudanças profundas fruto das tecnologias na educação. E aí lembramos a fala do estudante que representa, seu nome, Breno, que ele falou assim meio tímido e fez assim, né? E ele diz, a gente espera que pelo menos essa atividade daqui nos ajude a superar as aulas chatas que nós temos. Exatamente porque durante muito tempo a perspectiva da aula é uma perspectiva da escola, do professor. E essa perspectiva da aula, da escola do professor, fazia com que o professor dissesse o quê? Está vendo? A sala está vazia. Esses meninos de hoje não querem saber de nada. Essa juventude não quer saber de nada. Esse povo não quer estudar que nada. Esse povo chega na escola, pega o celular e fica lá no canto da escola, olhando Facebook, mandando zap. Esses jovens de hoje não querem saber de nada. Ou seja, muitas vezes nós não compreendemos que o mundo mudou. O professor não compreende que o mundo mudou. Por isso o professor, ele continua muitas vezes com a mesma dinâmica dentro da sala de aula,
continua com a mesma matriz que ele usava há 10, 15 anos atrás para dar as aulas. Isso nas universidades que nós estudávamos, professor Bezerra. Inclusive as pessoas diziam assim: olha, os estudantes do segundo período guardavam as provas para poder vender as provas para os meninos que chegavam no segundo período, no primeiro período. Porque eles já sabiam que até a prova já seria a mesma. Porque às vezes o professor, ele era tão preguiçoso que ele não era capaz nem de fazer uma prova diferente para dar para o estudante que estava chegando. O mundo mudou. Esse mundo mudou. Daí a importância da sociedade, do conhecimento, o rompimento do monopólio formativo e informativo. Então, uma coisa importante, por isso eu falei, que bom que a gente tenha aqui a juíza, que bom que a gente tenha a polícia, a maçonaria, o SEBRAE, os prefeitos, porque nós vamos compreender que a educação não é mais monopólio da escola. E a escola não é mais o único ambiente formativo. E nós temos tanta dificuldade com isso, né? Porque a escola ainda avalia só com os conteúdos que estão previstos na sua estrutura curricular. A escola tem dificuldade de avaliar as habilidades que às vezes o estudante tem e que ele não aprendeu dentro da escola. Daí nós temos o Gardner, é um pensador que discute a questão das múltiplas inteligências, que ele fala isso, que infelizmente o nosso modelo escolar, ele supervalorizou a inteligência matemática e a inteligência linguística e desprezou as outras inteligências. Aí vem a mãe lá: oi, professor, ó meu menino, 3 anos de idade, 2 mais 2, Cato, gente, é um Einstein. 3 mais 3, 6, gente, já sabe a tabuada. Mas esse menino, que já sabe a tabuada, ele chega na escola, abre a merendeira, despeja suco na cabeça de todos os coleguinhas. A inteligência emocional dele não é tão bem desenvolvida. Esse menino, ele chega na escola, cospe no rosto de todos os coleguinhas. Mas isso não é um problema, porque ele é um gênio em matemática. Ou nós temos na escola diversas inteligências, e estas inteligências elas não são consideradas por esse cenário que é a escola. Muitas vezes nós temos um estudante que tem dificuldade em matemática, mas ele faz todas as poesias da escola. Faz as poesias para o Dia da Mãe, faz as poesias para o Dia da Natureza, do Dia da Água. Mas esse estudante não é um bom estudante, porque ele só tira 4 em matemática. Nós temos um estudante que é o goleador da escola, é o craque da escola, tem uma inteligência sinestésico-corporal maravilhosa, mas ele não é um bom estudante. No ditado, ele erra todas as acentuações. Nós temos um estudante que ele é craque em desenho, mas ele não é considerado, porque ele não tem a inteligência que nós achamos adequada. Então nós ainda temos uma escola que tem dificuldade de valorizar as diversas inteligências que estão dentro do seu cenário. Nesse sentido, nós vamos observar a sociedade emergente cobra um novo tipo de educação. Ou seja,
a educação bancária, ela está superada. A educação que funcionou no meu tempo, sabe como é que era no meu tempo? Todo mundo tinha que ficar na porta da escola, na fila, os maiores na frente e os pequenos atrás. Todo mundo na fila. A professora dava a ordem, nós entrávamos todos para a sala, assentávamos. Se quiséssemos fazer uma pergunta, tínhamos que levantar o dedo. A professora precisava resolver um problema na secretaria, ela designava um colega no fundo da sala. João, anota o nome dos colegas que conversar. E João anotava, Antônio Alvimar. Aí eu conversava 2 vezes, ele pôs um xizinho na frente do meu nome. Conversava 3 vezes, ele colocava de novo. E quando a professora chegava, professora, Antônio Alvimar conversou 5 vezes. Para frente, mão para cima, vai ficar de castigo. Porque era uma escola que até conversar era proibido. Foi a escola que eu estudei, Escola Estadual Alferes Tiradentes. Hoje é o canil da Polícia Militar. Lá na rua João Gama, esquina com Alagoas, no fundo do 10º Batalhão. Então, na verdade, essa era a escola. Hoje, a escola vai exigir da gente um novo modelo de escola. É uma escola que ela se insere numa realidade, primeiro, tecnológica. Todos os estudantes, na sua maioria, têm um aparelho. Quem tem um aparelho aqui, levanta a mão. Celular, tablet, quem levanta? Olha para trás, levanta aí, olha para trás, professor Bezerra, para ver se é pouca gente. Levanta, gente, a mão. Olha aí, Padre Ivan, levanta. Olha aí, Cláudio, levanta e olha para trás aí, Cláudio, levanta aí. Olha, Otávio, levanta aí para vocês verem. Levanta a mão, gente. Meu Deus do céu. Então nós temos uma sociedade tecnológica. Nessa sociedade tecnológica, nós temos, dentro disso aqui, o livro, temos o texto, temos as respostas, temos os mapas, temos os desenhos. Professor, eu não posso comprar o livro. O livro aqui. Então nós estamos numa sociedade diferente. E sobretudo numa sociedade onde a nossa juventude, ela deu um passo de uma sociedade que valorizava a leitura e a escrita para uma sociedade pictórica. A nossa sociedade, ela é a do desenho, do colorido, das imagens. Nós somos uma civilização imagética. Daí o nosso estudante, ele é fascinado por desenho, é fascinado por cores, é fascinado por movimentos, é fascinado pelas tecnologias. Melhor, não é mais o estudante, porque você chega lá na roça, já tem uma senhora de 80 anos, passando também a tela. Ou seja, é uma sociedade que contaminou todas as pessoas. Este novo cenário exige também um novo tipo de escola. E aí parece meio ambíguo, né? Porque numa sociedade das liberdades, da diversidade, onde as pessoas reivindicam o direito de ter cabelo diferente, tem gente dizendo que a gente tem que voltar para a escola tradicional, onde põe todo mundo dentro da sala. Está faltando disciplina? Será que está faltando disciplina? Ou nós somos incompetentes para lidar com as liberdades? Nós não aprendemos a lidar com as liberdades. Eu sou professor de História da Filosofia, de Ética e Bioética.
E nas minhas aulas de bioética, no curso de medicina, no curso de direito, o que eu digo para as pessoas? Que quando o espaço da ética diminui, aumenta o espaço das regras. Das regras. Onde o espaço do bom senso diminui, aumenta o espaço da lei. Porque se eu perdi a capacidade de dialogar com meu vizinho, por causa de um pé de manga, que cai uma manga no meu quintal, eu vou para a justiça contra ele. Se eu perco a capacidade de dialogar com meu vizinho, porque o filho dele chegou domingo e abriu a tampa do carro e ligou um som alto, se eu perco a capacidade de dialogar com ele, eu aciono 190. E hoje nós temos observado a polícia assoberbada, o poder judiciário assoberbado, as comissões de éticas assoberbadas, porque nós perdemos a capacidade de diálogo, de conversa. A família perdeu a capacidade de diálogo. Aí eu me lembro, certa vez, uma mãe falou assim: professor, eu preciso que o senhor vá lá em casa para me ajudar, porque meu filho está dando trabalho demais, está batendo na avó. Eu falei: minha Nossa Senhora, está batendo na avó, põendo um cabo de vassoura para bater na avó? Eu falei: eu não vou lá não. Chego lá, tem um cara que luta jiu-jitsu lá e esse cara me pega, me dá uma chave de pescoço lá e quebra meu pescoço. Aí um dia eu falei: eu vou lá. Quando eu cheguei lá, uma criança esmirrada, 6 anos de idade, batendo na avó, e a mãe já não dava mais conta. Onde é que nós erramos? Será que nós estamos numa sociedade que precisa de disciplina, ou nós precisamos rever os nossos papéis na sociedade? Rever qual é o meu papel de professor, qual é o meu papel de mãe na sociedade. É sua filha? Nossa, mas está parecendo sua irmã. Ai, meu Deus, minha irmã. É seu filho? Nossa, parece que você é irmão dele. Quantos que gostariam de ser da sua filha a irmã e não a mãe? As constelações. Quantos gostariam que o filho fosse o seu irmão e não o seu filho? Porque às vezes ser professor implica que a gente tenha que dizer não, implica que você tenha que colocar limites, implica que você tenha que dizer não pode. Ser uma autoridade, um prefeito, significa que às vezes você tem que dizer não pode, não tem recurso, não vai dar. Mas a gente prefere o quê? Cozinhar galo. Pode deixar, vou dar um jeito. E vai empurrando com a barriga, empurrando com a barriga, empurrando com a barriga, empurrando com a barriga. Então nós temos um modelo educacional na família, nas instituições, que empurra os problemas com a barriga, que tenta dar jeito em tudo. Nós também temos uma escola que empurra seus problemas com a barriga. E nós então queremos responsabilizar. E criamos essa rede onde queremos responsabilizar. A escola responsabiliza a sociedade responsabiliza a escola responsabiliza os outros poderes que são à sua volta. Nós devemos encarar o papel nosso. Será que a escola demonstra sensibilidade para com a realidade? Será que a escola, ela enxerga as pessoas que estão dentro dela? Ou a escola diz: eu estou aqui, eu tenho os meus assentos, se você quiser ficar, bem, se não quiser,
a porta da casa é serventia. A escola, ela tem que ser também um ambiente que seja capaz de atrair as pessoas para dentro dela. E é vergonhoso também as pesquisas que nós temos no Brasil, que dizem que hoje nas nossas instituições sobram vagas porque as pessoas não querem ficar dentro da escola. Sobra vaga nas universidades porque as pessoas entendem que não vale a pena estar dentro de uma universidade. Então nós precisamos fazer uma revisão. Se você monta uma vendinha para vender pipoca, aí chega uma criança para comprar pipoca, você bate na criança e chuta o cachorrinho da criança. Aí vem outra criança, você bate na outra criança e chuta o cachorrinho da criança. O que vai acontecer? Sua loja de pipoca vai à falência. Porque você tem que saber acolher, você tem que saber dialogar, você tem que saber falar a linguagem dos sujeitos com os quais você se propõe dialogar com ele. E muitas vezes nós não queremos sair de cima dos nossos tamancos. A escola não quer sair de cima dos seus tamancos. Daí o Roberto Romano, que é um estudante da escola, estudou durante muito tempo, ele diz que, infelizmente, a escola, ela ainda tem muitos resquícios. Primeiro resquício, professor é problemático. Professor é problemático. E por que professor é problemático? No bom sentido. Porque ensinaram para o professor que ele é o dono da palavra. Então o professor, ele é alguém que fala o tempo todo e não permite que os outros falem. Ele acha que se ele permitir as outras pessoas falarem, ele será menos professor. Então a primeira palavra é a dele, a do meio é a dele e a última é a dele. E o Roberto Romano, ele diz, nós precisamos superar e distanciar a escola do modelo tradicional. Qual era o modelo tradicional? Quem é que era responsável por todas as escolas? Delegada de ensino. Delegada de ensino. Quem é que era responsável por verificar a escola? Inspetor de aluno. Como é que se chamava as estruturas curriculares? Grade curricular. Como é que chamava os conteúdos? Disciplina. Ou seja, a escola era muito mais uma instituição para modelar do que propriamente para educar. Infelizmente, o professor muitas vezes não dá conta de lidar com os problemas que tem a escola hoje. Ele não dá conta. Porque às vezes é fácil transmitir gramática, é fácil ensinar matemática, é fácil mostrar um mapa, mas é muito difícil lidar com os outros conflitos que tem a escola. Com as diferenças das pessoas, um espaço muito diferente, com ideias muito diferentes, com formações familiares as mais diversas, com espiritualidades as mais diversas, com estudantes que têm as informações as mais diversas possíveis. Então é muito difícil você lidar com a escola. Num espaço extremamente conflitivo. Por isso é importante, na sociedade antiga, saber era transmitido pela vida cotidiana. Na Revolução Industrial, a família e a comunidade perdem sua função educativa. Na modernidade, as funções da escola vão crescendo,
cuidado, instrução, formação, são demandas da escola. Então a escola, hoje ela se tornou um ambiente extremamente complexo, porque a escola tem que ter espaço para colocar dentro da sua estrutura curricular tudo. Está faltando meio ambiente, tem que enfiar dentro da escola. Está faltando cidadania, tem que enfiar dentro da escola. Não tem língua de sinais, tem que enfiar dentro da escola. Então a escola, ela se tornou um ambiente extremamente difícil. Este ambiente extremamente difícil, ele é também pouco dialogado com a sociedade. Daí a própria sociedade muitas vezes se pergunta: mas por que meu filho tem que aprender isso? Vocês que são pais não fazem isso? Ou melhor, eu pergunto: qual é o pai que escolhe a escola pensando na formação humana, espiritual, estética, intelectual? Qual é o pai que pergunta? Geralmente o pai pergunta qual a escola que forma melhor para o vestibular. Porque a preocupação, muitas vezes, é a preocupação que o jovem, que o adolescente, ele se prepare para o sucesso profissional. É isso. E isso tem problemas, inclusive, para a gente na universidade. Porque também esse menino que fora preparado, essa moça que fora preparada só para o sucesso profissional, depois ele tem problemas. O pai diz: meu Deus do céu, eu mandei minha filha para estudar lá em Montes Claros, fazer um curso superior, e agora tive notícia que ela está usando drogas. Aí eu me lembro de um problema que eu tive com o pai certa vez. Neurisvan sabe que a minha estratégia é: todas as aulas, passa-se uma lista de presença. E eu via sempre a filha, eu sabia que ela era minha estudante, mas passava e via ela numa praça de Montes Claros, sempre sentada lá. E aí, certa vez, ela fora reprovada. E o que ela disse? O professor está me perseguindo. Aí eu mandei chamar o pai, mandei chamar a mãe, na universidade, né? Aí falei a ela: diz que o professor está perseguindo, não sei o quê. Aí eu coloquei as listas de presença em cima da mesa e disse: procure o nome dela. Ele de fato, ela não veio aula nem um dia. Depois ele descobriu que também ela recebia o dinheiro para pagar o ônibus para se deslocar até a universidade. E o ônibus também estava sem pagar há pelo menos alguns meses. Então a pessoa ia estudar, aproveitava o tempo para namorar e aproveitava o dinheiro do ônibus para gastar no shopping com o namorado. Ou seja, pode ser que às vezes a gente tenha habilidades intelectuais, mas falta também formação para o caráter. Falta formação para a integridade. Então a escola, ela é então um momento importante. Como um momento importante, é importante que a gente valorize a escola. Valorize os estudos. Valorize os estudos. Compreenda como os estudos são importantes para as nossas vidas, porque as ações educativas, elas são fundamentais no modo de pensar a sociedade. Nós enxergamos o mundo com a cor das ideias que a gente tem dentro da cabeça. Já vi. Nós enxergamos o mundo com a cor das ideias que a gente tem dentro da cabeça. Se as ideias são lilás, a gente enxerga o mundo lilás. Se as ideias são amarelas, a gente enxerga o mundo amarelo. Certa vez uma aluna me perguntou assim: professor, para que eu estou estudando isso? Eu falei: não tem problema. O nome dela era Lucrécia. Tem problema, Lucreciana?
Quando você chegar lá na sua cidade pequena, você procura um cupinzeiro, suba em cima e olhe para ver onde você termina seu mundo. Tem gente que acha que o mundo termina em Taiobeiras. Tem gente que acha que o mundo tem o tamanho da feira de Taiobeiras. A educação, ela amplia a nossa visão. Por isso, na universidade, nós temos estudantes que conheceu primeiro Berlim, para depois conhecer Belo Horizonte. Porque os estudos têm o poder de mudar nossa vida, mudar nossa condição social. Eu não conheço ninguém que acertou na loteria que seja rico, que montou indústria, que montou um empreendimento. Vocês conhecem? Eu não conheço ninguém, mas conheço pessoas que estudam, que se dedicam e que passam a dar uma contribuição muito significativa, porque os estudos não mudam só a minha vida, os estudos mudam a vida de todas as pessoas que estão no meu entorno, Aí nós pegamos um estudante. Esses dias uma mãe falou assim para mim, na formatura: eu queria pegar na mão do senhor. Eu sou lá de Dolabella. Queria pegar na mão do senhor. Porque um dia minha filha recebeu a Eucaristia de suas mãos. Ela tinha 7 anos. Lá na roça. E hoje aqui na universidade, ela recebe o diploma de medicina das mãos também do senhor. E com certeza ela vai voltar com seu diploma de medicina. Tem prefeituras, eu conheço prefeituras, parceiras nossas, que pagam um médico R$19 mil. Então, com certeza, ela vai voltar e vai ter um emprego que ela vai ter um salário muito bom, que vai ser muitas vezes maior do que o do pai dela, que é R$980. Então ela, além de fazer a diferença em sua vida, a partir de agora, fará uma diferença significativa na vida de sua família. A educação tem papel importante na vida do ser humano, na medida que a mesma permanece por toda a vida. Já vi homens que tiveram fazendas e você passa hoje e vê a casa caindo e diz: aqui morou tal fazendeiro, você precisava ver a boiada que tinha, e hoje só tem as ruínas. Já vi homens que tinham tantas coisas e que às vezes... Já vi pessoas que foram do poder. Professor Alvimar, olha aqui no fundo dessa sala, seu fulano de tal, foi prefeito dessa cidade 10 vezes, e aí você pega aquela pessoa velhinha, humilde, né? As pessoas sabem que fulano foi prefeito? Não. Ou seja, pessoas que passam pelo poder, pessoas que têm riqueza e que às vezes terminam sua vida no ostracismo. Mas não conheço ninguém que tenha estudado e que tenha ficado pobre de conhecimentos. Muito obrigado. Nós agradecemos a brilhante palestra ministrada pelo magnífico reitor, Padre Antônio Alvilmar. Muito obrigada, Padre. Gostaria de convidar o senhor Cláudio Oliveira para palestrar sobre o tema empreendedorismo. Qual o caminho? Ai, meu Deus do céu, faça com que eu fale hoje para toda essa galera da forma tão bacana que o magnífico reitor, professor Antônio Alvimar, falou para todo mundo. É muita responsabilidade. Bom, meu nome é Cláudio, eu sou gerente do Sebrae aqui no Norte de Minas,
e nós trabalhamos com educação empreendedora. Nós temos 2 escolas, uma de nível médio, outra de nível técnico, e temos um programa de educação empreendedora nas escolas de ensino fundamental, médio e superior em todo o Brasil, certo? Bom, eu acredito que todos aqui conheçam todo mundo, e que todos aqui, assim, moram nessa cidade e vai deixar a timidez de lado, e a gente vai participar legal, porque isso aqui não é uma palestra, é uma prosa, mas eu preciso muito da participação de vocês, né? Para enriquecer, porque depois vai ser bom na hora do debate. E aí, eu gostaria de saber de vocês, mas quando eu falar para levantar a mão, não levanta assim não, não levanta assim não, levanta assim, certo? Levanta assim. Eu quero saber de vocês, quem aqui usa Facebook? Quem aqui usa WhatsApp? Quem aqui já alguma vez pesquisou alguma coisa no Google? Bacana. Qual aplicativo? Vê se vocês têm esse aplicativo no smartphone de vocês. O Waze. Tem o Waze? Bacana. Meus amigos e minhas amigas, tudo isso que eu falei nasceu dentro da universidade. Então, só isso comprova, e eu gostaria que vocês falassem em voz alta, o que está escrito aqui? Fala alto, gente. O que está escrito entre aspas? Entre aspas. É isso, meus amigos. Educação é tudo. É tudo. Um território não se desenvolve se não tem pessoas educadas. Isso é fato. É fato. Só que a educação brasileira, ela abre 2 portas hoje. E nós estamos tentando abrir uma terceira. Qual que é a primeira porta que a educação brasileira abre? Você ser funcionário de uma empresa. Qual que é a segunda porta? Eu vou fazer concurso público. E qual é a terceira porta que nós estamos trabalhando? Empreender. Empreender. Veja bem, o meu pai e a minha mãe falavam comigo o seguinte: menino, estuda, tira boas notas para você arrumar um bom emprego. Caraca, o mundo está mudando. Hoje, o pai e a mãe falam para vocês: filho, filha, estudem, tire boas notas para gerar emprego. A relação de trabalho está mudando. A carteira assinada, num curto espaço de tempo, vai ser quase zero. O que vai surgir? Empresas vendendo serviços e produtos para outras empresas. É isso que nós vamos estar trabalhando. Bom, então, essa metáfora aí da ponte é para conectar as coisas. E o que nós estamos conectando no dia de hoje? Isso aqui, ó, empreendedorismo, educação e futuro. É de suma importância vocês entenderem isso. E daqui a pouco eu vou fazer uma pergunta para vocês, que essa pergunta, ela tem que ser respondida com a máxima honestidade. E ninguém pode ter vergonha. Porque aqui não tem o certo e o errado. Combinado? Então vamos lá. Estamos escrevendo o futuro a partir de nossos comportamentos. E a pergunta que eu faço a vocês é o seguinte: quais os comportamentos que vocês estão tendo hoje dentro de sala de aula, dentro da escola, que estão dando significado para as coisas que acontecem aqui fora? Ou vocês estão naquela de que nada é comigo? Vou dar um exemplo para vocês, meus amigos. O Sebrae é uma instituição que, para trabalhar nessa empresa, 2 coisas você tem que amar. Amar, porque senão você não fica nem 6 meses na empresa.
você tem que ter um gosto extraordinário para a leitura. E segundo, você tem que estudar com força. Com força. Veja bem, eu tenho 57 anos, tenho 6 pós-graduações, 1 mestrado, e estou estudando agora para iniciar um MBA na área ambiental, porque nos meus estudos, a área ambiental vai ser uma grande pegada num futuro bem próximo. Você não para de estudar. Não existe essa possibilidade no mundo de hoje. Então, quem está pensando aí em pegar o canudinho e falar, pô, graças a Deus, formei na universidade, agora eu não preciso mais estudar, está redondamente enganado. Redondamente enganado. Você não para, você constrói. Veja bem, como que um profissional do Sebrae, que fala de negócios, tem que entender de finanças, marketing, legislação, inovação, tecnologia, pessoas, não estuda e não lê. Não tem cabimento, não vai por aí, certo? Não vai por aí. Então, a pergunta é, eu estou nessa vibe? Porque o mundo aí fora é extremamente competitivo, extremamente competitivo. Eu vou mostrar um filme, no final das minhas falas aqui, que é um filme, gente, que vocês vão arrepiar, e alguns de vocês vão chorar, porque nós vamos ter pessoas falando o seguinte, eu não me vitimizo. Para mim, desafio é desafio. E eu vou em frente. E muitas pessoas desistem na primeira barreira, joga a toalha. E isso não é empreender. Isso não é empreendedorismo. Então vamos lá. Quem aqui já teve um sonho, levanta a mão. Isso, meu amigo. Porque quem não sonha, está frito. Está frito, tem que sonhar. E olha só, mudar de sonho não tem problema, eu posso mudar de sonho, mas eu tenho que sonhar. Agora olha só, o barato da vida é o quê? Encarar os desafios para realizar o sonho. Meus amigos e minhas amigas, irmãozinhos, irmãzinhas, nada vai cair no colo de vocês. Nada. Viu os depoimentos aqui dos colegas seus, de Itaiobeiras, que estão lá fora? Aquilo que eles falaram aqui caiu no colo deles? Eles não tiveram que fazer nada? Teve o tal do QI, quem indicou? Eu não percebi. Esforço de quem? Deles. Mérito de quem? Deles. Então nós temos que entender isso. Sonhar e colocar o sonho para sair do papel, meus amigos, tem que ter muito esforço. E é isso que é legal na vida. Porque se a vida fosse muito fácil, não teria graça. Se eu clicasse os dedos e aparecesse algo na minha frente, não teria graça. Bom, quem pode ser esse agente de transformação? 2 pessoas. 2 pessoas são agentes de transformação. Certo? E quais são? O empreendedor, vocês. O Bruno é um empreendedor. É um empreendedor. Empreendedor não quer dizer que eu tenha necessariamente que montar uma empresa. Mas eu tenho que ter certos comportamentos que façam com que haja uma participação da sociedade para discutir isso aqui, ó. Educação, empreendedorismo, protagonismo juvenil, oportunidade de ensino e impacto social. Meus amigos, o Bruno poderia ficar com a bunda na cadeira e falar o seguinte, caraca, para que eu vou dar o trabalho de fazer isso aqui, convocar as pessoas num sábado, para vir aqui discutir sobre o que nos aguarda no futuro. Eu, Cláudio, gostaria de ter o Bruno no meu círculo de amizade. Breno. Sabe por quê, gente? Breno é um cara que é ousado. E sabe qual uma das características comportamentais empreendedoras que ele tem? Ele é inconformado.
Porque se eu fosse conformado, eu ficava na minha e não fazia essa mobilização não. Colocar 400 pessoas aqui dentro num sábado para ficar participando de um evento para discutir futuro da escola. Palmas para ele, né? Professor é a chave do negócio, é o professor. Todos os cursos de educação empreendedora que o Sebrae trabalha, ele trabalha com a metodologia pedagógica para ensinar o professor a ensinar o aluno a empreender. Então a pergunta é: como que eu vou fazer para a escola deixar de ser chata? Como que eu vou fazer para a escola deixar de ser uma obrigação? E como que eu posso fazer para deixar a escola tão atraente, que chegou ao ponto de uma escola em Montes Claros, a Filomeno Ribeiro, uma escola estadual de ensino fundamental e médio, para jovens em situação de risco, colocarem faixas na rua, pedindo para a greve dos professores acabarem, para as aulas retornarem, porque 100% da escola, a pegada é empreendedora. Ela é tão empreendedora que os próprios professores montaram suas empresas e ganham mais como empresário do que dando aula, mas eles acreditam na tarefa transformadora que eles estão fazendo, porque o professor empreendedor, ele muda gerações. Como agir para começar? Como que eu faço isso? Aí eu faço uma pergunta para vocês, e é aquela pergunta que eu falei. Levantem a mão aqui e sejam sinceros. Quem ama, quem gosta da cidade de Itaiobeiras? Beleza. Respeito aqueles que não levantaram, mas segue o seguinte: se tem um espelho aqui, aí vamos fazer a metáfora do espelho. Se tem um espelho aqui, eu, enquanto jovem da cidade de Itaiobeiras, eu tenho coragem de chegar na frente do espelho e fazer a seguinte pergunta: Cláudio, o que realmente você faz e contribui para que essa cidade tenha qualidade de vida, seja uma cidade próspera? Que tipo de projeto você está envolvido e fazendo? Aí vamos imaginar que eu não levantei a mão, ou seja, eu não gosto dessa cidade, tenho vontade de ir embora. A pergunta que eu faço é, na frente do espelho: Cláudio, se eu não gosto dessa cidade, o que eu poderia fazer hoje para fazer com que eu goste dela? Isso eu começo dentro da escola fazendo os fóruns de discussão. Fóruns de discussão. Veja bem, vou dar um exemplo muito simples, muito simples. O que mais tem na cidade de Itaiobeiras é área verde, e dá para me trabalhar num pequeno pedaço e transformar aquela área verde num cartão postal. Coisas do tipo: eu sou forasteiro, não sou de Itaiobeiras, eu entro em Itaiobeiras e falo: aqui eu moraria, aqui eu traria minha família para morar. Isso é que é legal. Eu estou transformando a cidade. Quantos de vocês fazem isso? Quantos de vocês já tiveram a oportunidade de chamar vereadores ou participar de uma sessão da Câmara para discutir coisas de interesse de vocês para a cidade de Itaiobeiras? São provocações que a gente faz, porque se eu sou empreendedor, meus amigos, eu tenho que cuidar primeiramente de onde eu moro. As oportunidades de trabalho podem surgir aqui. Ou vocês acham legal eu formar e não voltar? Quem cria as condições aqui somos nós, não é ninguém não, somos nós. Bom, 65% dos alunos que iniciam a educação primária trabalharão com ocupação ainda inexistente. Todo mundo que está fazendo ensino fundamental hoje, quando chegar na fase adulta, vai fazer coisas que as universidades não têm hoje. E eu vou te falar, o Sebrae é uma instituição que já está com a profissão nova, que não ensina em faculdade nenhuma. Nós não aprendemos, nós aprendemos dentro da instituição Sebrae. Sabe qual é a nossa profissão lá? Lá não existe economista, administrador, psicólogo, engenheiro.
Nada disso. A nossa profissão dentro do Sebrae é transformadores de vida. Transformadores de vida, vocês aprendem isso dentro da faculdade? Aprendem isso dentro do ensino médio? Meus amigos, aí a pergunta é: que bicho é esse? Transformadores de vida. Esse cara é louco? O que significa isso? Meus amigos, imagina vocês, quando a gente desenvolve um projeto com 20 indústrias da panificação, essas 20 indústrias acreditam no seu projeto, investem no seu projeto e montam uma central de compras. E elas começam a comprar em conjunto, direto da indústria. E tem uma redução de 30% de custo. Meus amigos, a empresa se tornou competitiva. Meus amigos, elas não temem os hipermercados. Elas têm condição de fazer produtos excelentes a baixo preço. Isso é transformar a vida. Você colocou 20 indústrias competitivas no mercado. Vai ser inaugurada agora, no dia 26 de junho, em Montes Claros, a segunda central de compras. A primeira é de material de construção. Isso é que eu estou falando para vocês. Isso é que é legal. 50% das atividades de trabalho poderão ser automatizadas até 2065. Meus amigos, é o que eu falei. A questão relação emprego, ela vai mudar muito. Hoje existem fábricas, a Coteminas em Montes Claros, ela é operada por um funcionário que aperta botão. Ela é toda automatizada e é uma das indústrias têxteis mais automatizadas do mundo. E lá você come o macarrão no chão, de tão limpo que é a área de produção deles. Como posso aprender cada vez mais e desenvolver novas competências? Através dos soft skills. O que é isso? Comportamentos. Quais são os comportamentos que professores e alunos têm que ter hoje dentro do ensino? Sermos criativos, sabermos negociar, inteligência emocional, capacidade de solucionar problemas e pensamento crítico. Acabou aquilo que o professor Alvimar colocou aqui, aquela escola onde o professor fala e nós calados anotamos e atuamos como robozinho. Não tem isso. Isso mudou. Esses são os comportamentos que as escolas de ponta têm hoje. Vocês vão ver no filme essa escola. E é aqui no Brasil. Eu não vou mostrar caso do exterior, não. Caso do Brasil. Os STEAM. O que são STEAM? Como eu vou educar para fazer a escola ser interessante? Para fazer com que eu tenha tesão de sair de casa e vir aqui e passar o dia todo. A escola Filomeno Ribeiro, em Montes Claros, ela é de meio período, mas todo mundo fica lá o dia todo. Mas não é obrigatório. Agora, olha só, o que nós temos? Trabalhar educação infantil com brincadeiras. E, olha só, o ensino médio com interdisciplinas para turmas mais avançadas. É isso que eu estou falando para vocês. É vocês participarem do dia a dia aqui de Itaiobeiras. Trabalhar lá fora, trazer pessoas para cá, para discutir como melhorar essa cidade cada vez mais, como trabalhar o empreendedorismo aqui, como fortalecer as empresas, que tipo de empresa eu posso ter aqui. Os STEAMs, o que eles fazem? Aguça a criatividade, imaginação e inovação, pensamento crítico, resolução de problemas, comunicação, colaboração, flexibilidade, adaptabilidade, habilidades sociais e culturais e capacidade de lidar com as diferenças. Nós praticamos isso tudo dentro da escola. O Sebrae tem uma escola em Montes Claros que chama Núcleo de Empreendedor Juvenil. Ele é de 1 ano. Empreendedorismo na veia, só para jovens em situação de risco e oriundos de escola pública, ou seja, aquelas pessoas que viram para você e falam assim: Cláudio, tenho uma boa notícia para você. Qual, meu amigo? Larguei o tráfico. Eu ganhava R$200 por semana com o tráfico. Na minha empresa estou tirando R$400. Abandonei.
não mexo mais com tráfico de droga. Jovem, de quê? 16 anos, fazendo essa escola. 2 alunos desistiram essa semana. Por quê? O primeiro passou na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A menina vai estudar a questão de vinhos, ser enóloga. O outro passou na Universidade Federal de Minas Gerais, na área de engenharia de alimentos, oriundos dessa escola. Você sabe qual que é a pegada dessa escola? Essa escola, ela trabalha com projeto tutoria, ou seja, um grande empresário pega essa pessoa e ensina o que é empreender no mundo verdadeiro. Eles têm um projeto vitrine, que eles têm que fazer, montar uma empresa com dados reais, fazer uma feira e vender esse projeto. Eles têm um projeto de empresa simulada, que eles são ligados ao Brasil todo, fazendo negócios virtuais. E eles também trabalham e participam de ações internacionais que o Sebrae faz a inscrição deles. Mas quem paga passaporte, quem paga passagem aérea ida e volta e estadia são eles. Nós não estamos numa escola de empreendedor. Se nós estamos numa escola de empreendedor, eles têm que fazer o quê? Aplicar o TBC. O que é o TBC? Vocês já ouviram falar? Tira a bunda da cadeira, vai trabalhar e pega o dinheiro e vai viajar e faz parte lá, então, da Olimpíada de Empreendedorismo que acontece nos Estados Unidos e na Alemanha todo ano. São instigados a isso. Isso eu vou passar, isso aqui é importante. Trabalhar dentro da escola os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o ODS. Meus amigos, nas escolas de vocês discutem isso daqui? Erradicação da pobreza, fome zero, educação de qualidade, redução das desigualdades, indústria, inovação e infraestrutura, combate às alterações climáticas. Isso tudo é o que está sendo discutido no mundo inteiro, dentro das escolas, para criar ideias alternativas de como viver num planeta melhor. Porque hoje, meus amigos, pode pegar o homem mais rico do mundo, ele não tem como sair desse planeta e ir para outro, porque não existe isso. Então nós temos que cuidar. Esses são os objetivos que nós temos que trabalhar. Aí, entra aí, olha o que Tiago Matos falou. Empreendedor é o indivíduo que tem consciência do seu empoderamento e por isso assume com autonomia o rumo da sua vida e constrói iniciativas que mudem a realidade. Traduzindo isso, o que ele quer dizer? A liga que ele quer dizer, vai lá e faz. Meus amigos e minhas amigas, nós temos uma necessidade imensa de transformar, de transmitir e de falar para o outro, que o outro é que tem que fazer. E é fácil eu chegar e falar, as coisas não funcionam nessa cidade por causa da prefeitura. As coisas não funcionam nessa cidade por causa da associação comercial. Transferir responsabilidade é a melhor coisa que tem. É muito fácil eu assentar na cadeira e apontar o dedo para o outro, sendo que tem 4 voltados para mim. 4 dedos voltados para mim na hora que eu aponto o dedo. Então, meus amigos, nós temos o quê? Que participar. Nós acreditamos que ao ensinar o empreendedorismo, formamos empreendedores mais conscientes e capazes de mudar o mundo para melhor. E a pergunta que fica aqui, eu estou afim de fazer isso? Aí, meus amigos, vamos lá. O papel do aluno. Aluno é protagonista, que nem professor. Os dois são protagonistas, tem que trabalhar junto. Então, ele é protagonista da vida dele. Todo mundo aqui sabe o que quer. Todo mundo distingue o que é errado e o que é o certo. Escola. Estimula a interação entre a comunidade escolar, torna a escola referência na formação de alunos empreendedores. Essa é a escola do futuro, que discute as coisas aqui, apresentam propostas, vai lá na Câmara, coloca na mão do vereador, fala assim, é isso aqui que nós queremos que vocês batalhem pela nossa cidade.
família, transmitir práticas empreendedoras à família, apresentando alternativas, inclusive para a geração de renda. Na escola do NEG em Montes Claros, você já imaginou numa favela, o pai e a mãe vira para a professora e fala: uai, meu menino mudou, ele está lendo agora política e economia no jornal e está incentivando a gente a montar um pequeno negócio para melhorar a nossa renda. Nós montamos e vendemos todo domingo na feira em frente à igreja. O padre deixou. E o pai e a mãe vendendo para melhorar a condição de renda. Porque o menino ensinou o pai e a mãe como gerir aquele negócio. Olha que bacana. Isso chama-se transbordamento. Comunidade. Aproxima a comunidade do ambiente escolar, dissemina a educação empreendedora e contribui para o desenvolvimento local. É envolvendo todo mundo. Prefeitura, empresários, escola, vereadores, membros da sociedade civil organizada, todo mundo discutindo. Os fóruns. Isso que Breno, eu acertei agora? Isso que Breno fez, é isso, envolvendo a comunidade. Esse cara é 10. E olha só, o que Alvin Topp falou? O analfabeto do século 21 não será aquele que não consegue ler e escrever, mas aquele que não consegue aprender, desaprender e reaprender. Esse é o nosso desafio. E eu queria agradecer a vocês, e agora nós vamos ver o filme. Agora veja bem, gente, esse filme é uma quebra de paradigma com força. Vocês vão ver uma pessoa que a mãe era empregada doméstica e o pai trabalhava num cortume, como um operário bem rasteiro. E a família vivia de favor dentro da própria fábrica de cortume, porque não tinha onde morar. Agora vocês vão ver os perrengues que a professora Joana passou na vida. E vocês vão ver aonde ela chegou. E o que essa mulher faz. Nós estamos negociando com ela a vinda dela para Montes Claros para o segundo Reload, que é o segundo Fórum de Tecnologia e Inovação do Norte de Minas. Ela é de Franca, São Paulo. Olha o que essa mulher fez. Prestem atenção, porque ela trabalha empreendedorismo, ela trabalha jovens em situação de risco, ela trabalha a educação do futuro e ela gera negócios com jovens na faixa de 14 a 17 anos. Agora vocês vão ver que negócios. E tem uma coisa, fui visitar hoje aqui nessa cidade uma escola de tirar o chapéu. Que escola? Que é a escola técnica que está para inaugurar. Meus amigos, aquilo ali, você conta nos dedos de uma única mão quantas escolas tem no estado de Minas Gerais, desse nível que está aqui em Itaiobeiras. E cabe a vocês, jovens, brigarem para essa escola funcionar, para essa escola rodar, porque vocês vão ver uma escola igualzinha a essa que tem aqui, que ainda não foi inaugurada. Vocês vão ver ela aqui agora, que trabalha em Franca. DJ, vamos rodar.